ajude as pessoas, tá? Espero que possa ajudar um pouco essa formação sobre a questão da confissão. Bom, para quem não me conhece, não sei se tem alguém que não me conhece, eu sou o Padre Paulo da Ladeia, sou teólogo e estou convidado para ajudar um pouco o pessoal de Liverpool e de Manchester. E já tem um pessoal tentando me pegar já para rezar outras missas e tal. Já marcaram uma missa domingo, 5 horas da tarde. Em todo caso, a gente está aqui para servir, né? E hoje, o meu serviço vai ser sobre o sacramento da confissão. Tá? Então, eu vou expor um pouco algumas coisas, não sei se vocês têm Bíblia aí. Quadrado grande. Oi? Fechem o microfone, por favor. Meu microfone não está saindo? Tá ok, Padre, tá ok. Tá sim, tá tudo ok. Ah, tá, pensei que não estava saindo. Então, se alguém tiver Bíblia aí, pode pegar, de repente vocês têm costume de pegar a Bíblia, tá? Eu vou começar falando da confissão, um pouco citando a palavra de Deus, porque acho que uma grande dificuldade das confissões é os nossos irmãos protestantes que, de vez em quando, dizem, mas isso não existe. Confissão é uma coisa que padre inventou, é uma coisa que não está na Bíblia. Então, vamos ver. Tem, sim, algumas citações bem claras na palavra de Deus. Tá? Não sou... se alguém fosse inventar sacramento, nós, padres, não inventaríamos o sacramento da confissão, porque isso dá um trabalho e dá uma canseira que Deus me livre. Vocês não sabem quanto. Tá? Então... vamos pegar, por exemplo, como base bíblica, Jesus deu o poder aos apóstolos para perdoar os pecados. Então, nós temos aqui João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22 a 23. Jesus diz assim, o texto diz assim, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, essa é uma narração pós-pascal, né? Jesus tinha já ressuscitado e ele entra no recinto dos apóstolos. João conta essa história. Tá? Ele dá o Espírito Santo e, junto com o Espírito Santo, segundo a narrativa de João, ele dá o poder de perdoar os pecados, ok? Então, também nós temos na narrativa de Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 16, versículos 18 a 19, Jesus diz para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Ou seja, Jesus deu para Pedro, mas segundo João, deu para todos os apóstolos também. É o poder de perdoar. As chaves representam o poder de perdoar. Bom, nós temos também Mateus 18, versículo 18, já que estão falando em Mateus, né? Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ok. Depois disso, nós temos, saindo um pouco dos evangelhos, nós temos o texto de Tiago 5, versículo 16, o apóstolo Tiago diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros para serdes curados. A súplica fervorosa do justo tem grande poder. Ora, você não vai mandar que se reze um pelos outros pedindo o perdão dos pecados se a comunidade não tivesse esse poder, tá? Depois, nós temos a 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 9. Se disserdes
que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer, está falando aqui também de que nós precisamos confessar os nossos pecados em público e não simplesmente eu com Deus, tá? Tem ainda um texto aqui de Coríntios 2, 2 Coríntios, capítulo 5, desculpe, versículo 18 a 20. 2 Coríntios 5, de 18 a 20. Diz São Paulo: tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois é, Deus quem, em Cristo, reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas, e colocando em nós a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e é como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Ou seja, os apóstolos, os bispos hoje em dia, são os embaixadores de Cristo e são eles que recebem a reconciliação, tá? Em nome do Cristo. Então, veja, nós temos alguns textos bíblicos, ninguém pode dizer que não existe fundamentação bíblica. Resumindo isso tudo, Cristo deu à igreja, aos apóstolos e aos seus sucessores, que hoje nós chamamos de bispo, a autoridade de perdoar pecados. A confissão dos pecados é, então, um ato necessário ao fiel, a todos nós, católicos, cristãos. O perdão acontece através do ministério da igreja. Então, esse é o quadro, vamos dizer assim, que a igreja coloca como perdão dos pecados. É claro que, ao redor dos séculos, a igreja foi mudando o jeito de fazer a confissão. Mas isso é outro papo para outro momento. Isso dá mais umas 2 ou 3 horas de conversa, tá? Eu sou, pela graça de Deus, missionário da misericórdia. O que quer dizer que eu, desde o ano 2015, 2016, foi o ano da misericórdia instituído pelo Papa Francisco, ele criou um grupo de padres para pregar a misericórdia e para distribuir a misericórdia, ou seja, para dar o perdão. E ele encarregou a gente dos pecados mais graves, os pecados que dão excomunhão automática. Deixa eu explicar o seguinte. Nós, católicos, nós imaginamos que existem pecados leves, existem pecados graves, existem pecados muito graves. Alguns pecados muito graves, né, que não só são mortais, são também reservados ao juízo e ao perdão do Papa. Os pecados normais, os padres confessam, né? Os pecados graves, alguns são reservados ao bispo. Então, às vezes, o padre não pode concluir a confissão, porque tem que mandá-la para o bispo, né? Para que o bispo dê o perdão. Mas os pecados muito graves são reservados ao Papa. Quais são eles? Você vai me perguntar, né? Quais são os pecados reservados ao Papa? Profanação da Eucaristia. Por exemplo, alguém que quebrou um sacrário, roubou as hóstias, ou foi numa fila de comunhão, pegou a Eucaristia e levou para fazer missa negra, fazer bruxaria, magia, ou qualquer coisa assim, tá? Profanação da Eucaristia. É muito, muito grave para nós. Depois, violência física contra o Papa. Uma pessoa que bate, atira, ameaça o Papa, para nós, católicos, é também muito grave, porque a gente considera o Papa a figura do Cristo na Terra. Então, para nós também, violência física contra o Papa é muito grave. Revelação de segredo de confissão. A confissão é uma coisa extremamente regulada
vamos dizer assim, e o segredo de confissão, o padre leva para o túmulo. Nós já tivemos vários casos na igreja de padre que morreu por não revelar segredo de confissão. Mais de um, né? Vários, inclusive depois ficaram santos e tudo tal. Né? Revelação do segredo de confissão, se alguém revelar direta ou indiretamente, esse padre está excomungado, ele nem faz parte mais da Igreja Católica, não pode mais celebrar missa, nem nada, tá? Gravação de confissão. Nós tivemos um caso na França, na década de 70, de 2 jornalistas, um homem e uma mulher, que queriam fazer uma entrevista e tal, para ver o que os padres falavam sobre certos pecados. E eles gravavam as confissões. Gravação de confissão hoje é, pelo direito canônico, extremamente grave e dá excomunhão também. Tá? É um pecado reservado ao Papa. A absolvição de pecado de cúmplice do 6º mandamento. Ou seja, se um padre transou com uma pessoa, digamos, tanto homem como mulher, isso não é o caso, mas se o padre transou com uma pessoa, e essa pessoa vem se confessar com o mesmo padre, e esse padre dá o perdão, não só o perdão não é válido, essa confissão não é válida, como o padre fica excomungado. Então, são pecados gravíssimos, tá? Todos eles. Vamos dizer assim. Vou revisar. Profanação da Eucaristia, violência contra o Papa, revelação do segredo de confissão, gravação de confissão e absolvição do pecado contra o 6º mandamento, pecado de sexo, tá? Na prática, vamos dizer assim, porque o Papa nos deu essa missão, nós temos mais poder de perdoar os pecados do que um bispo. Os missionários da misericórdia, meu caso, e de mais 1.300 no mundo, nós temos mais poder de perdoar os pecados do que um bispo. Isso foi dado diretamente pelo Papa Francisco, que depois da reforma da Cúria Vaticana, colocou esse grupo de missionários da misericórdia no dicastério mais importante, que é hoje o dicastério da evangelização, o único dicastério, o único departamento da Cúria, presidido pessoalmente pelo Papa. Então, hoje, quem comanda o dicastério da evangelização é diretamente o Papa Leão. E nós estamos vinculados diretamente a ele. Bom, você vai me perguntar, por que se confessar hoje? Vocês estão me acompanhando até aqui? Tudo bem? Ok. Por que se confessar hoje? A confissão, gente, ela é um sacramento de cura. Deus perdoa o pecado e cura o pecador das consequências do pecado. Ou seja, o pecado, ele gera uma ferida na alma. Como uma pessoa, por exemplo, está andando de moto e cai. Ela pode estar bem equipada, tudo, mas ela vai ter sempre o pé, o braço, o pescoço, alguma coisa ralada, né? O pecado, ele rala a alma também. E você tem que cuidar dessa ferida para que ela não gangrene, tá? Por isso, se confessar é fazer uma higiene espiritual que limpa, que desinfeta, que perfuma, que higieniza o seu corpo espiritual, tá? Então, a confissão é um sacramento de cura, que limpa, desinfeta, cura as feridas que o pecado deixa na vida espiritual de uma pessoa, tá? A confissão dá também o impulso necessário para subir. Vamos fazer uma comparação assim. Todos nós conhecemos a gravidade. Se eu largar um lápis aqui, se eu derrubar um lápis, ele vai sempre cair para baixo. Nunca vai cair para cima. Nunca vai cair para cima. Pelo menos nesse planetinha que nós estamos, ele sempre vai cair para baixo. Agora, nós temos essa tendência, vamos dizer assim, espiritual. Nós sempre somos mais fácil de cair no pecado do que crescer na graça de Deus. Então, nós
A nossa tendência é sempre ir para baixo e não subir. Para subir, nós temos que fazer um grande esforço, né? Agora, imagine Deus como, ou imagine a confissão como uma grande cama elástica. Quando a gente cai ali, não só a cama ampara a gente de não chegar no chão, como ela também impulsiona a gente para subir. As crianças até brincam isso, né? Se tem cama elástica, elas ficam pulando ali para baixo, para cima, tudo, porque é divertido e tal. Mas a cama elástica, ela é isso. Ela amortece o impulso para cair e aumenta o impulso para subir. Então, imagina a confissão como uma grande cama elástica. Nós temos sempre a tendência de queda, mas a confissão nos dá uma tendência, um impulso para cima. Para muitos, eu sei, confessar não é fácil. Por que que não é fácil? Primeiro, porque acho que a confissão ou a igreja é o único lugar que a gente diz, eu estava errado. A gente costuma em todo lugar falar, eu estou certo, eu sou bom, eu mereço, eu isso, eu aquilo. Né? Nós temos uma tendência narcisista, que é humana, e que é fácil dizer, eu sou um cara bom. Né? Na confissão é difícil a gente chegar na confissão, porque eu tenho que dizer, olha, eu pequei, eu fiz errado, eu menti, eu prejudiquei. Tudo isso nos dói falar, admitir. Tá? É difícil reconhecer o erro, é difícil reconhecer a falta. É difícil para muitos se confessar também, porque tem gente que nem sabe o que é pecado. Tem gente que nem sabe se existe pecado. Hoje em dia as pessoas estão tão perdidas, né, que as pessoas não sabem mais o que é pecado, o que não é pecado, se existe, se não existe. Tem outros que confundem o pecado com dificuldade. Então, chega lá na confissão e vai falar de problema psicológico, vai falar de problema com o namorado, com a namorada e tal, porque ele não sabe o que é pecado, então ele fala de qualquer coisa. Ele fala dos problemas dele, como se a confissão fosse um divã psicológico, onde eu vou lá e digo um monte de coisa para me aliviar. Eu saio aliviado. Confissão não é para se aliviar simplesmente. Né? Uma boa confissão nos coloca em rota de conversão. Isso é outro papo, eu vou falar depois. Né? Tem gente que acha que se trata de uma conversa normal. O cara senta lá, né? Para bater papo com o padre. Eu chego lá, cruzo as pernas e tal, vou bater papo. Né? Ou então, alguns acham que aquilo é um instante de fofoca. Eu posso chegar lá e falar mal de todo mundo. Falo mal do meu marido, falo mal da minha vizinha, falo mal do meu padre, falo mal dos meus filhos. É instante de fofoca. Confunde confissão com fofoca. Confissão não é nada disso, gente. Não é momento para fazer fofoca de ninguém. Né? E, aliás, quando a pessoa chega falando o pecado de todo mundo, depois de um tempo eu pergunto assim, tá bom, mas qual que é o seu pecado? Porque o do seu marido já contou, do seu vizinho já contou, do seu patrão já contou. Você tem algum? E às vezes pergunto na lata, a pessoa meio que se estranha um pouco. Né? Bom, o pecado ainda existe? Essa é uma pergunta que a gente precisaria se fazer. O que confessar? Né? Santo Agostinho tem uma resposta bem interessante, bem simples. Ele diz que o pecado entra na nossa vida cada vez que nós fazemos o mal. Que nós prejudicamos alguém por atitudes, por atos, né? Ou até por planejamento, porque às vezes a gente não conseguiu chegar lá. Mas a gente planejou, a gente chegou quase perto. Né? Tem gente, por exemplo, que quer matar alguém. Aí compra uma arma, não sei o quê, atira e erra. Vai preso. Né? Não conseguiu assassinar, mas fez todo o planejamento para tal. Né? Santo Agostinho diz que o pecado entra na nossa vida também toda vez que a gente deixa de fazer o bem ao outro ou a Deus. E esse é o pecado por omissão. Então, nós temos 3 categorias, vamos dizer assim, de pecado. Né?
Pecado por atitude, aquilo que a gente fez. Por planejamento, aquilo que a gente pensou e foi tentar executar. Ou para o bem que a gente não fez, que a gente podia ter feito o bem e não fez. No nosso mundo repleto de possibilidade, de propostas, às vezes nós ficamos perdidos. A sociedade tem muitas propostas. Mas o problema é que as propostas de Jesus são outras. Por isso precisamos ler os evangelhos e aprender deles. Você quer descobrir o que é pecado? Comece a ler os evangelhos. Você vai entender melhor quais são as propostas de Jesus e aí você vai conseguir se confessar melhor. Olha, tem uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção e me escutem bem agora. Me escutem bem agora. Nem tudo que está na Bíblia é proposta de Jesus, hein? Pode ser bíblico, mas pode não ser cristão. Vocês me entenderam? Não. Eu vou me explicar. O Antigo Testamento, por exemplo, foi construído. Deus demorou 1000 anos para construir o Antigo Testamento, e ele foi construindo de acordo com o que a gente conseguia entender. Então, se você pegar o Antigo Testamento, ele tem uma progressão. Ele tem uma progressão. O pessoal começa mais duro e vai melhorando. Por exemplo, tem frases do Antigo Testamento que diz assim, que os meus inimigos sejam todos exterminados, que os seus filhos sejam jogados na rocha, as crianças sejam, e as suas mulheres sejam assassinadas. Isso não é de Jesus. Isso era do Antigo Testamento. Jesus diz, olha, você seja um cara que nem fale mal do outro, porque falar mal do outro já é um tipo de violência. Então, veja, Jesus tem uma proposta muito diferente. Então, você tem, por exemplo, pena de morte no Antigo Testamento, que Jesus diz, não mate. Não use a espada contra ninguém. Pedro, que entendia muito de Antigo Testamento, no momento que vão entregar Jesus para ser crucificado, ele corta a orelha de um. Ele estava com uma espada ali, não, vamos começar agora a brigar. Jesus fala para Pedro, guarda a espada na bainha e cura a orelha do cara. Percebe? Nem tudo que é bíblico do Antigo Testamento é cristão, porque Jesus eliminou muita coisa e melhorou muita coisa na Bíblia. Vocês me entenderam, né? Espero que tenham entendido. Nem tudo o que está na Bíblia é proposta de Jesus. Então, a gente precisa focalizar no Novo Testamento e focalizar nos evangelhos. Jesus nos propõe uma pequena sociedade que deve fermentar toda a sociedade. E é isso que a gente chama igreja. A pequena sociedade, que é fermento na massa, chama-se igreja. É ela que deve ser um aperitivo do céu. Então, o certo da igreja é a gente viver como Jesus mandou, para que as pessoas vendo dentro da igreja como seria uma sociedade que Jesus quer, a gente consiga evangelizar. Nem sempre a gente faz isso, eu sei. Mas aí, por isso que nós estamos falando de pecado. Né? O pecado é a gente não fazer o bem também, que a gente poderia ter feito. Agora, tem 3 tipos de pecado. Espero que vocês estejam ainda me acompanhando. Estão ainda me acompanhando ou já dormiram? Não? Acompanhando, Padre. Ok. Então, vamos lá. Tem 3 tipos de pecado. Tem os pecados que a gente fala que são pecados individuais. Ai, padre, eu contei mentira. Ai, padre, eu disse palavrão. Isso é pecado individual. Eu fiz. Né? Tem também pecado que a gente faz em grupo. E tem pecado que está tão enraizado na nossa vida que ele está dentro da estrutura da sociedade. Então, tem pecado individual, pecado grupal
e pecado social. Tá? Só para explicar, por exemplo, o bullying. O bullying é um tipo de pecado em grupo. Você começa na escola, por exemplo, acontece muito isso com a molecada, o pessoal pega lá, por exemplo, pegavam, não sei porquê, mas na época que eu era pequeno, faziam bullying com a minha orelha. Eu nem sei porquê falavam da minha orelha, porque ela é tão pequenininha, né? E o meu apelido era Dumbo, né? Ou Topodídio. Né? Então, o pessoal pega a deficiência de uma pessoa, pega o cara que manca, sei lá, o pessoal começa a fazer bullying em cima da pessoa. Isso é um pecado grupal. Não é só um pecado individual meu, mas do grupo inteiro. Percebe? Existe o pecado grupal. E o certo seria que todo mundo pedisse perdão e se convertesse. Tá? Existe pecado ecológico também. Ecológico, às vezes, é um pecado grupal. A gente polui um rio, uma cidade, uma indústria que polui um rio. Ou a gente que não recicla um prédio, uma casa que não recicla o lixo. Né? Nós moramos em mais de um, nós não moro sozinho. Então, pecado grupal. Eu estou prejudicando a criação que Deus fez. Né? E que não só prejudica a mim, mas vai prejudicar os outros. Se eu poluo um rio, as pessoas que vão comer daquele peixe, ou que vão beber daquela água, podem morrer ou ficar doentes. Tá? Então, existem pecados que são estruturais, que a gente nem se dá conta. Saindo do Brasil, a gente percebe, por exemplo, quanto nós brasileiros somos machistas. Né? Saindo do Brasil, eu morei no Canadá e lá eu percebi o quanto nós brasileiros somos machistas contra os gays. No Canadá, os gays vivem mais em paz do que no Brasil. No Brasil, se você sair com o seu namorado, né, ou com a sua namorada do mesmo sexo, você pode tomar uma pisa na rua. Passa alguém, se incomoda que você está de mão dada e pode te bater. Isso chama-se machismo, é um pecado estrutural. Contra as mulheres também, né? Não só nós, brasileiros, temos muita dificuldade de ajudar, por exemplo, nas tarefas domésticas, como também a gente faz da vida da mulher um inferno, muitas vezes. E aí está a violência doméstica para dizer. Estou falando de pecados estruturais. Né? Nós, adultos, muitas vezes manipulamos, por exemplo, a opinião de crianças e de jovens. A gente não dá para eles o direito de falar, muitas vezes. Claro que eles precisam se desenvolver, precisam melhorar e tudo tal, mas tem coisa que dá para você dar opinião tranquilamente. E às vezes a gente manipula. Vocês lembram do banquete de Herodíades, que cortaram a cabeça de João Batista? Esse é um exemplo clássico de manipulação do adulto pelo jovem. Um adulto manipulando um jovem. A moça dançou muito bem no banquete ali, todo mundo aplaudiu, o rei gostou. Lembra desse episódio da Bíblia? O rei gostou e diz assim, o que você quer de pagamento? Ela vai perguntar para a mãe e a mãe diz assim, eu quero a cabeça de João Batista no prato. Mas, cortaram a cabeça de João Batista, mas quem recebeu a recompensa foi a mãe, não foi a moça que dançou. Veja que ela foi explorada. Né? Ela dançou e ela deveria receber um prêmio. Quem recebeu o prêmio foi a mãe que manipulou a filha, mais nova, evidentemente, para resolver o problema dela, adulto. E não deu o prêmio para a filha, adolescente. Vê aqui. São pecados que a gente pode chamar estruturais.
E os pecados estruturais são difíceis da gente ver, porque a gente está tão acostumado com eles que a gente acha que é desse jeito mesmo. Quase todos os pecados coletivos, estruturais e grupais estão ligados à caridade cristã. Eles existem porque nós não amamos os nossos irmãos, nós nos amamos, simplesmente. Assim. Tá? Se você pegar Mateus 22, capítulo 22, versículos 37 a 39, Jesus diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu mandamento e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Tinham perguntado para Jesus qual era o mandamento, né? Esse é o primeiro e maior mandamento de todos. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Se eu pegar essa frase de Jesus, então nós temos que amar Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Essa é a ordem. Deus, o próximo e eu. Nós fazemos normalmente o contrário. Eu, Deus, e se sobrar alguma coisa, o próximo. Às vezes a gente esquece da caridade, tá? Que é um problema. Bom, falamos dos tipos de pecado, dos três maneiras de pecado. Agora vamos falar da gravidade do pecado. Vocês vão me perguntar: padre, pecado é tudo igual? Os nossos irmãos protestantes dizem que sim. Pecado é pecado, não existe pecadinho, pecado médio e pecadão, segundo eles, né? Eles costumam responder desse jeito. Para nós achamos que tem graduação, sim. Nós católicos, o pecado não é tudo igual, tá? Tem pecados mais leves, mais simples, pecados mais graves e pecados que a gente chama mortais. O problema é que muita gente acha que pecado mortal é do dia a dia, e não é. O pecado mortal, ele não é tão comum assim entre os católicos, pelo menos entre os católicos praticantes, vamos dizer assim. Porque o nome diz, ele mata, ele é mortal, ele mata a vida da alma. A alma vem do latim, o que dá vida, que anima, né? Que dá dinâmica, que dá movimento. Então, alma, uma pessoa está animado, né? Fulano está animado, a gente diz, né? Ele tem alma, a alma está dando movimento no corpo dele, na vida dele, tá? Então, o pecado mortal mata a alma. Mas para cometer um pecado mortal, você precisa de 3 condições e elas não estão sempre totalmente juntas. Para que ele seja mortal, você tem que ter 3 condições. Sem isso, não será mortal, tá? Prejudicar gravemente uma pessoa, ou seja, você tem que ter conteúdo. Então, pecado mortal é eu querer matar alguém, pecado mortal é eu roubar alguém, pecado mortal é eu estuprar alguém. São pecados graves, são pecados de conteúdos graves, tá? Mas não só conteúdo, tá? Você tem que ter matéria, mas você tem que saber o que você está fazendo. Tá? Eu posso matar uma pessoa e nem saber que ela morreu por minha causa, de repente. De repente teve alguma situação que aconteceu, que essa pessoa morreu, e eu não queria, eu não sabia, não imaginava. Eu não cometi pecado. Então, você tem que saber, tem que prejudicar uma pessoa gravemente, você tem que saber que isso acontece, e você tem que querer que isso aconteça. Ou seja, eu tenho que matar uma pessoa sabendo que eu vou matar essa pessoa e eu quero matar essa pessoa. Esse pecado é mortal. Ou seja, ele mata a vida da alma. Tá? Se eu quero matar uma pessoa, eu faço um doce, eu coloco veneno, eu entrego para essa pessoa e dou para ela comer. Ela morre. Eu cometi um pecado mortal. Não só a pessoa morreu, como a minha alma, minha vida cristã, minha vida espiritual também morre junto.
tá? Então, mortal para a vítima e mortal para quem cometeu. Ou seja, para você fazer o mal gravemente, sabendo, querendo fazer, tem que ser uma coisa muito forte, tá? Isso não acontece todo dia. Isso não acontece todo dia. Mas tem pregador que vai dizer que tudo é pecado mortal. Não é verdade. É só um exagero de retórica daquela pessoa. Tá? Existem pecados graves? Claro que existem pecados graves, mas não são mortais necessariamente. Eu posso fazer o mal sem saber, sem querer totalmente, ou ter uma matéria menor, uma gravidade menor. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma fofoca no trabalho. E enquanto eu estava fazendo fofoca, né, sobre uma pessoa que eu não gosto e tal, o meu chefe ouviu, chamou o RH e demitiu essa pessoa. Eu só queria fazer fofoca. Acabou dando pior do que precisava. Então, de fato, a pessoa foi demitida. Eu fiz um pecado grave. Né? Então, veja, são situações diferentes do que eu matar uma pessoa. Então, a fofoca, que não deveria ter sido feita para prejudicar ninguém, acabou sendo pior do que eu imaginava. Esse pecado, para mim, é grave. Mas eu não quis essa demissão. Eu não fiz isso para querer a demissão. Existem outros pecados mais leves, por exemplo, que a gente comete no dia a dia, das nossas atividades. Esses pecados do dia a dia são perdoados no ato penitencial da missa. Não é à toa, por exemplo, que a gente começa a missa pedindo a Deus, confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. E aí, depois disso, o padre diz assim, Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Ou seja, o padre dá um perdão geral para todo mundo, para que a gente possa celebrar bem aquela missa. Então, esses pecados cotidianos, esses pecados mais leves ou veniais, são perdoados no ato penitencial da missa. Os pecados graves e aqueles pecados mortais devem ser confessados. Aí não tem desculpa. Confissão, você tem que falar os seus pecados graves e os seus pecados mortais. Os pecados cotidianos e leves, esses podem ser ditos na confissão. Tá? Graças a Deus, algumas pessoas só se confessam com esses pecados leves e veniais. Mas os graves têm que ser confessados. Agora, tem gente que confessa muito. A confissão, ela tem que ter um ritmo, é verdade. É como, eu digo, como escovar o dente. Ou como tomar banho. Tem gente que toma 3 banhos por dia, tem gente que toma 1, tem gente que toma 1 a cada 2 dias. Tem uns que tomam a cada semana. Bom, vamos entrar nessas coisas. Mas cada um tem o seu ritmo, tanto de banho como de escovar o dente. É uma higiene que você faz no seu corpo e que você precisa manter. Confissão também tem que ter ritmo. Mas tem gente que confessa muito. E confessa sempre o mesmo pecado. Aí não adianta. Você tem que fazer o esforço de mudar. Então não adianta só você chegar e confessar o seu pecado. Você tem que trabalhar a sua vida para que na próxima confissão você tenha superado alguma coisa, pelo menos. Ah, eu xingo muito, padre. Ok? Na próxima confissão você tem que ter xingado menos. E na outra, você tem que ter xingado menos. E na terceira ou quarta, você não pode ter mais xingado. Entendeu? Você tem que evoluir. Não adianta você chegar lá. Eu me confesso todo mês ou toda semana, mas confesso sempre o mesmo pecado e não mudo nada. Isso não resolve nada. A confissão exige eu me arrepender e fazer esforço de mudança.
A confissão exige conversão, mesmo que pequena. Assim, se confessar sempre, toda semana, pode ser contraproducente. Eu preciso ter tempo de reduzir o meu pecado, de trabalhar o meu pecado, ou até de eliminar o pecado. Sem esse esforço, a confissão acaba sendo uma coisa vazia. Por isso não adianta se confessar todo dia, toda semana. Eu tenho que ter tempo para me converter. O ideal é se confessar uma vez por mês, se não existe pecado grave. Claro que se existir um pecado grave ou mortal, vai se confessar. Né? Mas se não, pelo menos uma vez por mês. Tá? No Brasil, eu conheço vários padres que pedem para os ministros da Eucaristia, por exemplo, se confessar todo mês religiosamente. Não precisa confessar com aquele padre. Confessa com o padre que quiser. Né? Mas a gente precisa ter um ritmo de confissão para ir superando as coisas. São João Maria Vianney, o santo Curadars, dizia: tem gente que faz um inferno na vida dos outros, briga com todo mundo o tempo todo, tal, deixa o clima terrível, é violento, e depois vem se confessar dizendo que esqueceu de fazer o sinal da cruz antes de comer. É preciso a gente ser sincero, e é preciso a gente mudar o comportamento. Sem isso, essa confissão não foi válida. Tá? A confissão, ela tem que, como eu diria, ela precisa me exigir mudar. Se eu fiz o mal, eu preciso reparar o mal. Se eu roubei, por exemplo, eu tenho que devolver. Se eu feri alguém, eu tenho que ir lá pedir perdão. Não adianta só eu confessar. Eu tenho que pedir perdão para a pessoa também. Se eu disse mentira, eu tenho que me desdizer. Não basta apenas pedir perdão. Se eu quebro o vidro, por exemplo, eu estou jogando bola, e quebro o vidro de uma casa, o vidro da janela de uma casa, e peço perdão ao dono da casa, a janela vai continuar lá quebrada. O vidro vai continuar quebrado. Eu tenho que ir lá e pagar o reparo, consertar o quebrado. Entendeu? Então, a confissão ela exige reparação. Se uma pessoa, por exemplo, foi preso no meu lugar, eu preciso me acusar e soltar essa pessoa, que foi presa injustamente no meu lugar, para conseguir o perdão de Deus. Né? Esse é o lado justiça humana que brota da misericórdia de Deus para conosco. Deus é misericordioso? É. Mas a gente tem que reparar o pecado também. Esse é o lado da justiça. Eu não posso só fazer a justiça sem a misericórdia. Eu não posso só fazer a misericórdia sem a justiça. Qual o ritmo bom de confissão? Então você vai me dizer. Bom, cada um tem o seu ritmo. Eu acho que um bom ritmo seria cada mês, ou cada 2 meses, ou cada 3 meses, dependendo de cada um. A igreja só exige uma vez por ano. Como obrigação, a gente precisa confessar até a Páscoa da Ressurreição. Quer dizer que a Páscoa começa no Sábado Santo e vai até o domingo de Pentecostes. Então, ela vai até maio ou começo de junho, mais ou menos, do ano seguinte. A gente tem um ano e pouco para se confessar. Você vai me perguntar assim, padre, como é que eu posso me preparar? Eu posso mandar para vocês uma foto de um exame de consciência muito bom que tem lá em Lourdes. Não sei se vocês querem isso. Né? Posso mandar para você, Ricardo, as fotos e depois você distribui no grupo? Sim, padre, por favor. Pode ser. Em Lourdes eles têm um folhetinho com um exame de confissão muito bom, que pega tudo, pega bastante coisa e tudo, né? E eu tirei foto, eu estou levando para o Brasil, inclusive, a cópia, para distribuir lá. Eu tirei foto hoje, eu vou mandar para você depois, e aí você distribui para o grupo, tá? São 4
4 fotos, a capa e os outros e as outras partes, tá? Então, como que você deve se preparar? Por exemplo, fica um momento em silêncio, sai desliga celular, desliga filho, desliga marido, desliga namorada, sabe? Fica um momento em silêncio, pede ao Espírito Santo que te ajude a entender quais são os seus problemas, os seus pecados, quais foram os pecados que você fez, o bem que você não fez, tá? Aquilo que você planejou fazer, que graças a Deus não deu certo, mas que você quis fazer, é o pecado que a gente chama de cobiça, né, de planejamento. Cobiçar a mulher do próximo entra nesse pecado, viu? Muita gente acha que, eu só de olhar a mulher ou o homem do próximo, olhar um corpo bonito, eu vi uma perna bonita, um traseiro bonito, sei lá, um colo bonito, né? Eu já pequei. Não. O pecado é não só olhar, mas pensar, como é que eu posso fazer para transar com essa pessoa? Qual que é o telefone? Como que eu posso propor? Aí você entra no pecado. Porque aí você disse sim. Então, só olhar. Eu estou numa praia e tem um monte de corpo bonito, ótimo. Né? Beleza é beleza. Né? Existe beleza em música, existe beleza em corpo, existe beleza em arquitetura, existe beleza na literatura, existe beleza. Né? Isso ainda não é pecado. Agora, quando eu começo a desejar o corpo do outro e tentar pensar como é que eu vou chegar, como é que eu vou propor, como é que eu vou conseguir, aí entra o planejamento. Aí é o pecado de cobiça. Cobiçar a mulher ou o homem do próximo, ou da próxima. Né? Tanto faz. Tá? Bom, então fique em silêncio, peça ao Espírito Santo que te ajude, revise a sua vida de oração, comece aí pela oração. Como é que está meu relacionamento com Deus? Depois, como é que estão os meus relacionamentos humanos? Família, amigo, trabalho, sexualidade. E como é que vai a minha ética, o meu tratamento com os pobres e com os marginalizados? Eu costumo dizer o seguinte, nós somos discípulos de Cristo e o sinal de que nós somos cristãos é uma cruz. Então nós temos o relacionamento eu com Deus, só o poste não faz a cruz, e nós temos o relacionamento eu com os meus irmãos. Só a trave também não faz uma cruz. Tem que estar o poste e a trave juntos para ser cristão. Então, na nossa vida cristã, nosso relacionamento espiritual e nosso relacionamento humano tem que entrar aqui na revisão, tá? O que você pode ver como fonte para te ajudar? Os 10 mandamentos, se você quiser. Ou pode ler o Sermão da Montanha, que é ótimo. Mateus capítulo 5 a 7, que é um texto para ajudar você a revisar a sua vida. Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7. É espetacular. Porque é a proposta de Jesus para a sociedade e para os cristãos, para nós. Tá? Depois você pode revisar seus pecados de atos e omissões, você pode ver as obras de misericórdia, existem, são 14, 7 corporais, 7 espirituais. Você pode ver se você tem ódio, rancor ou falta de perdão, ou se você abandonou a igreja ou a fé em algum momento. Anote isso, ou mentalmente, ou faça uma listinha. Tem gente que faz lista no papel, tem gente que faz lista no celular. Só que essa lista tem que ser eliminada depois da confissão. Tá? Quem levou no celular, tem que apagar. Quem levou no papel, tem que rasgar. Por quê? Porque depois de uma confissão, o pecado não existe mais. Uma vez que você confessou, o Padre deu o perdão, esse pecado não existe mais. Como diria São João Maria Vianney, o cura d'Ars, depois de uma confissão, nem Deus acha o seu pecado, porque ele não existe mais. Amém?
Então, veja. Amém. Os pecados esquecidos estão perdoados. Eu lembro que o primeiro ano que eu era padre, eu fui atender, tinha uma fila de confissão na Quaresma, tudo tal. Eu atendi uma moça, uma garota do grupo de jovens, e depois, duas ou três pessoas depois, eu atendi uma amiga dela. E a amiga disse assim: olha, fulano de tal mandou dizer para o senhor que ela esqueceu esse pecado. Bom, pecado esquecido está perdoado, tá? Ele está perdoado. Agora, o pecado escondido, não. Se eu estou na confissão falar, mas esse pecado não vou falar não, porque o padre, o que ele vai pensar de mim? Esse pecado Deus não te perdoou, meu irmão. Você saiu com ele. Você entrou com ele, saiu com ele. Tá? Último conselho de vida eterna para quem vai confessar. Pelo amor de Deus, em nome de todos os meus colegas padres, seja objetivo. Fale os seus pecados e não dos outros. Não fique contando história que não tem nada a ver. Tem gente que, para dizer assim, padre, eu menti para minha esposa. Ele começa lá. O senhor lembra que Deus criou o céu e a terra, criou Adão e Eva? E aí ele vem vindo contando histórias, sabe? Pelo amor de Deus. Às vezes, para dizer um negócio assim, o cara faz uma história muito grande. Deixa as dúvidas e as perguntas para outro dia ou para outra hora. Confissão não é momento de resolver dúvida e pergunta. Porque você tem uma fila de 10, 15, 20 pessoas, você vai querer ficar 40 minutos com o padre. Não tem jeito. E os outros? Tem que lembrar da caridade com os irmãos. Então, chega, faz o exame de consciência, anota se for preciso, chega lá e despeja tudo como se fosse um saco de batata. Outra hora, você chama o padre para tomar um café, você chama... você pega o padre para resolver um problema, chama ele para o grupo, e aí sim, e aí você resolve, coloca as dúvidas, tá? Confissão é diferente de direção espiritual, é diferente de uma sessão de psicologia e é mesmo diferente de uma entrevista, tá? Bom, após dizer os seus pecados, o padre vai te dar o perdão. Aí vai te dar também um ato de reparação, ou uma oração, ou um gesto concreto, que deve ser feito o mais rápido possível, tá? Como sinal de que você pediu perdão, você se arrependeu e você quer se converter, mudar de vida. A confissão restaura a graça recebida do batismo, ou seja, depois da confissão, você sai do confessionário, você sai da confissão no zero absoluto. Você está de novo na graça de Deus. Então, aproveite esse tempo. Bom, falei demais, eu sei. Dúvidas? Problemas? Vamos lá. Padre, eu tenho uma dúvida. A dúvidas. Vamos lá. Não, na verdade, assim, é mais se o senhor poderia entrar um pouco mais com relação ao pecado mortal, porque o entendimento que eu tinha do pecado mortal eram aqueles pecados dos 10 mandamentos. Então, se fosse algum deles, seria um pecado mortal. Então, se o senhor puder explicar um pouquinho mais. Pecado mortal tem que ter conteúdo, tem que ter gravidade, tá? Eu falei um palavrão. Isso não é pecado mortal, tá? Mas eu dei um murro bem dado que eu tirei uns 2 dentes da boca do cara. Isso pode ser que seja. Entendeu? Tem que ter conteúdo. Tá? Não só tem que ter conteúdo, tem que ser uma coisa grave. Mas não só tem que ser uma coisa grave. Desculpe. Engasguei aqui. Estou precisando de água, mas não tenho água aqui. Bom, eu tenho que querer fazer. Por exemplo, eu estou dirigindo um carro, Deus nos livre, né? Estou dirigindo um carro, e por alguma situação, passou uma pessoa na frente, eu bati e matei essa pessoa.
Eu quis fazer isso? Não. Não quis. Aconteceu, foi um acidente. Então, em termos de pecado, não pode se dizer que é um pecado mortal, porque faltou vontade. Agora, se eu atirei o carro em cima de uma pessoa, é um pecado mortal, porque eu quis fazer isso, entendeu? Então, você precisa ter matéria, você precisa ter vontade, e você tem que saber o que está fazendo. Eu sei, eu sou motorista, tenho treinamento, sei que se eu atirar um carro de 1 tonelada em uma pessoa, essa pessoa vai morrer, ou vai ficar gravemente ferida. Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter vontade e tenho que ter matéria. Mas não é coisa do dia a dia. Pecado mortal não acontece tão fácil como as pessoas querem. Tem muito padre que acha que tudo é pecado mortal. Olha, quando eu era pequeno, o pessoal dizia que, antes da minha primeira comunhão, me colocar tanto medo, que dizia assim, que se eu fosse comungar e a hóstia grudasse em cima do palato, da boca, eu estava em pecado mortal. Claro que não. Isso é uma questão de quantidade de saliva que você tem na hora ou não, né? Não tem nada a ver com pecado mortal. Mas as pessoas vão inventando histórias. Tá? Agora, pecados podem ser graves. Pecados graves existem. Existe. Tá? E aí eu preciso confessar. Mas o pecado mortal mata a vida da alma. Ou seja, se você faz um pecado tão grave quanto mortal, a sua alma já foi. Por isso que morrer, como se diz, morrer em pecado mortal, a pessoa vai para o inferno, porque ela não tem mais salvação, não tem mais outro jeito. Tá? Mas cuidado com as pregações de padre que fala que tudo é pecado mortal. O pecado mortal não é tão popular assim como algumas pessoas pregam. Parece que a Rita quer Agora a gente perguntar tem, acho alguma que a coisa. Rita. Isso. Oi, Diga, Rita. é a Gaia. Eu tenho duas perguntinhas rápidas. Nessa Diga, Rita. questão que você disse, por exemplo, estava dirigindo, acabei atropelando alguém, a pessoa se foi. Não foi intencional, mas se eu sinto que eu ainda que ainda foi como um pecado mortal, eu posso Não, é confessar? grave. Pode ser grave. Inclusive grave para a vítima, né? Claro, mas Inclusive grave eu para a tenho o vítima. direito de ir lá e confessar isso? Você tem direito sempre de confessar tudo o que você quiser, meu bem. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: é que não fique se martirizando por uma coisa que às vezes não existe. Entendi. Entendeu? Claro que você pode confessar tudo o que você quiser na confissão. Né? Ah, Até muita gente faz confissão de pecados leves, de pecados veniais, porque não tem pecado tão grave assim, graças a Deus. A pessoa, por exemplo, que vai se confessar e não falta nunca missa, reza, faz o bem e tudo. Digamos que ela não tem pecado grave. Digamos que essa pessoa não tem. Mas ela chega para mim e diz assim, padre, eu queria dizer para o senhor que o meu terço não está grande coisa, tal, eu precisaria melhorar na minha vida de oração. Ok, pode ser que ela precise melhorar na vida de oração. Mas não quer dizer que esse pecado é mortal, que esse pecado é grave, nada disso. É um pecado venial que ela está se confessando. Claro que você pode confessar pecados veniais na confissão. entendi. Tá? Bom. E se eu me confessei, tudo bem. Aí eu lembro de uma coisa que eu esqueci. Foi Acabou a confissão perdoado já? porque. Sim. Foi Certo? perdoado porque foi esquecido. Mas se eu lembrei, eu posso voltar, tipo, em outro dia e confessar ou não tem necessidade? Não tem nenhuma necessidade. Eu vou te contar por quê, Rita. Porque é o seguinte: Deus é onipotente e onisciente, não é isso? Sim, O que quer dizer que Deus sabe tudo. Se Deus sabe tudo, ele sabe que a gente está esquecendo, não sabe? sim. Então,
se ele sabe que a gente está esquecendo, ele perdoa esse pecado também. Agora, se eu escondo o pecado da confissão, eu estou lá, ai, padre, eu precisava dizer para o padre que eu fiz tal pecado, mas o que o padre vai pensar de mim? Então, não, esse pecado eu não vou falar. Se eu escondo esse pecado, Deus sabe que eu estou escondendo. Você pode enganar o padre, mas Deus não. Uhum. Entendeu? Por isso, todo pecado que foi omitido por esquecimento, ele já está incluído na confissão. Então, você não precisa ficar retomando o pecado. E o pecado, uma vez confessado, acabou. Tem gente, caso, por exemplo, muito de mulher, né, que às vezes acontece de uma mulher fazer um aborto, é um pecado grave, esse é mortal, tá? Uhum. Isso é mortal, você está matando uma vida. Sim. Mas essa pessoa se arrependeu, foi lá e confessou. Para ela tem dificuldade de se perdoar. Então, o que acontece? Às vezes ela repete isso na outra confissão, e na outra confissão, e na outra confissão, e na outra confissão, e na outra confissão. Ela precisa se perdoar e acreditar que Deus a perdoou. Porque Deus já perdoou da primeira vez. Senão você fica sempre repetindo o mesmo pecado, que você acaba não acreditando na misericórdia e no amor de Deus. Entendeu, Rita? Entendi, obrigada. De nada. O que mais? Mais alguém? Anderson. Olá, padre, Anderson. boa noite, bênção. Boa noite. A minha dúvida, assim, é uma dúvida que é recorrente há bastante tempo sobre a questão da abstinência e jejum nas sextas-feiras, sobre a questão de não comer carne. Tá. Eu li no Catecismo da Igreja Católica que o quinto mandamento da Igreja diz: guardar a abstinência e o jejum nos dias determinados pela Igreja. Sim. Quais são os dias determinados pela Igreja, Anderson? São a sexta-feira da Paixão e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está respondida a sua questão. Sim, mas toda sexta-feira é como uma penitência, né? Toda sexta-feira são dias de penitência. Ok. Mas caso eu comer carne nesses dias que não seja na sexta-feira da Paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou ferindo o quinto mandamento da Igreja? Não. Porque, olha, Anderson, esse é um costume, antigo da Igreja, inclusive, bem antigo, né? De não comer carne nas quartas e sextas. Sim. Uhum. Então, o pessoal já esquece da quarta, né? Sim. O pessoal já elimina a quarta, vamos dizer assim. Uhum. É quarta e sexta. Mas é um costume fazer penitência às sextas-feiras, é isso? Isto. Mas penitência não se resume só a não comer carne. Não, sim. Uhum. Mas então, quando você... veja, eu estou te respondendo a questão. Sim. Uhum. O costume é fazer penitência. Por exemplo, eu tenho muitos colegas padres, que detestam ir no hospital. Porque não é fácil ir no hospital, a pessoa está doente, a pessoa às vezes não te recebe direito, às vezes a família... Tem muitas dificuldades, né? Então, o que acontece? Esses padres que eu conheço que não gostam de ir no hospital, vão no hospital às sextas-feiras. Não é que eles deixaram de ir no hospital, eles não gostam. Mas eles escolhem a sexta-feira para fazer uma penitência. Então, eles vão, porque a sexta-feira é dia de penitência, mas a única penitência não é só fazer carne, não é só não comer carne. Pode ser uma boa penitência fazer um ato de caridade, como ir ao hospital. Uhum. Sim. Entendeu? Então, Entendi. veja, a igreja manda quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Uhum. Ok? Não comer carne nesses 2 dias. O resto é tradição. Você pode fazer ou não, tá? Na minha família, por exemplo, a gente tem tradição de comer melancia no dia de finados. Uhum. Se algum dia, no dia de finados, eu não comer melancia, eu não estou pecando. Sim. Ok? É tradição. Ok? E agora, fazer penitência é mais
do que não comer carne. Uhum. Fazer penitência pode ser fazer jejum, pode ser fazer caridade, pode ser ajudar uma pessoa que está precisando, Uhum. né? Pode ser passar o dia em oração, sei lá, pode ser um monte de coisa. Uhum. É porque eu vi na CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dizendo: se for ignorado por descuido ou ser consciência da norma, não é considerado pecado grave. Às vezes dá aquela confundida, né? Mas se a pessoa deliberadamente desrespeita a penitência da sexta-feira, a igreja ensina que isso pode ser considerado pecado sério. Então, mas veja, estamos falando de penitência e não de não comer carne. Sim. Uhum. Ok? Então, Ok. sexta-feira é dia de penitência. Uhum. Faça uma penitência toda sexta-feira. Pode ser que uma vez você não coma carne, pode ser que outra vez você ajude uma pessoa, pode ser que outra vez você faça uma doação em dinheiro, pode ser que outra vez você doe o seu tempo. Sim, eu faço essa penitência de não comer carne. Ok. Mas tem dias que eu esqueço e tudo mais, aí eu troco por uma oração ou por algum outro tipo de coisa para poder substituir aquele meu esquecimento, né? Para não ter esse peso na consciência, vamos dizer assim, né? Que eu não estou fazendo a penitência. Tá. Agora, se você for ter peso na consciência, tenha peso na consciência de não fazer caridade. Sim, Tá? sim, exato. Uhum. Não, obrigado. Posso passar para a Luzia? Luzia? Sim, padre, eu tenho uma pergunta. Diga. Se eu for à confissão, né? Se eu for confessar um pecado, mas que eu não estou arrependida, esse pecado é perdoado? Não, porque te falta arrependimento. Porque quando você confessa um pecado que você não tem nenhum arrependimento, você está transformando a confissão numa mágica. E a confissão não é mágica. A confissão ela é pedagógica. Ela é sacramental, Deus dá o perdão, mas ela é pedagógica. Você tem que ir melhorando. Agora, se você sabe que você não vai mudar nada, se você sabe que você não quer mudar nada, Deus também sabe isso. Não? Sim, porque isso vai um bocadinho com relação àquilo que o padre falou, né? Quando os pecados acabam por ser quase todos os mesmos, né? Que o padre frisou que quando nós vamos à confissão... Deixa eu fazer então, só uma explicação para você, Luzia. Todos nós, cada um tem um pecado que é recorrente. Um é falar mal do outro, o outro é ser violento, o outro é comer demais, o outro é ser sexual demais, sei lá. Tá? Cada um de nós tem um pecado que é recorrente, cada um sabe do seu. Tá? Mas eu tenho que trabalhar esse pecado. O que eu não posso é toda a confissão falar assim, padre, eu tenho esse pecado e eu não quero, e eu vou lá, confesso e não faço nada para melhorar. E eu sei que eu não vou fazer nada para melhorar. Aí esse pecado, Deus não perdoa. Por que Deus não perdoa? Porque me falta disposição de perdoar. Não porque Deus não queira te perdoar. Deus quer. Mas você também precisa... É aquela coisa, você quer comida na boca, você tem que pelo menos abrir a boca, né? Não é isso? Uhum. É isso. Obrigada, padre. De nada. Tiago? Não, já foi. Já foi. Quem mais? Não, Thiago não foi ainda, não. Ah, não foi? Então vai. Não, a minha dúvida era voltando ao caso do jejum do Anderson ali, que a gente também faz. Jejum. Então, a questão do... Que aqui na Inglaterra, o pessoal falou que teve uma conferência episcopal ali que meio que determinou que não caberia penitência. Daí eu não sei se é tipo... Porque a gente tá na Inglaterra e a gente faz as missas em português, várias coisas em português. Mas a gente fica na dúvida assim, se a gente tem que... Se caso haja a parte da igreja aqui na Inglaterra faz alguma determinação específica, no caso, a gente tem que parar para analisar isso também, para ter certeza de que está... Ou o fato de sermos de outra língua, de não sermos britânicos, e poderia deixar a gente utilizar as determinações da CNBB, por exemplo.
tudo que você faz com sinceridade é levado em conta, tá? Então, se eu erro com sinceridade, né, eu estou aqui na Inglaterra, eu não sei que existe uma determinação dos bispos ingleses, tá? Não sei, né? E eu estou fazendo, não estou seguindo, não porque eu não quero, mas porque eu não sei. No momento que eu souber, eu vou começar a fazer, né? Agora, não tenha problema de consciência demais com isso. Mas a gente tem que obedecer à determinação dos bispos. Vou dar um exemplo só para você entender, Tiago. Até o século IV, muitos católicos tinham o costume pagão de levar um prato de comida no cemitério. Esse era um costume pagão, mas que se conservou entre os cristãos. Até o dia que Santo Ambrósio de Milão baixou uma determinação dizendo isso não é cristão, isso não pode ser feito. O povo foi parando, e hoje ninguém mais, a gente leva flores, a gente não leva mais comida para o cemitério. Não é isso? Então, a primeira que parou foi Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Isso está registrado no livro das Confissões de Santo Agostinho. Ele conta essa história, né? Então, claro, se você não sabia, você não está seguindo porque não sabia, mas a gente deve obedecer aos bispos. Os bispos são apóstolos de Jesus Cristo. E a gente não pode simplesmente, eu não gosto desse bispo, eu não gosto daquele bispo, eu não gosto de não sei o que lá, então eu não vou obedecer. Aí a gente entra no esquema de Lutero, tá? Lutero não gostava do Papa, o Papa falou contra ele, ele queimou tudo a bula, criou uma igreja nova, não é isso, tá? Ok? Obrigado, padre. De nada. Paula Piacedino e Sandra Nazaré. Oi. Quem são? Oi, Diga. padre, boa noite. Diga, Paula, boa noite. Eu queria saber sobre o sentimento de raiva de outra pessoa, assim, sabe? Porque às vezes, uma vez eu já escutei que quando você sente muita raiva de alguém, é como se fosse você matá-la dentro do seu coração e ferir um mandamento de um dos 10 mandamentos. Eu queria saber até que ponto que realmente sentir raiva de alguém é um pecado gravíssimo, porque, no caso assim, sentir raiva, mas não gosta de sentir raiva, mas sente. Tá. Primeira coisa, nós não somos feitos de cerâmica. Nós sentimos raiva, sentimos amor, sentimos aversão, sentimos nojo, sentimos um monte de coisa, tá? Uhum. Então, o sentimento em si não é pecado, ok? Ok. Agora, Jesus disse que a gente não pode ficar alimentando o sentimento negativo, tá? Tá. Então, a gente precisa perdoar a pessoa, senão a gente vai ficar na filosofia que eu chamo da vaca. A vaca come, depois ela deita num espaço e ela continua, e ela recome aquela comida, ela rumina aquela comida, tá? Tem gente que faz assim, fica ruminando aquilo, porque o fulano me disse isso, porque a ciclana me disse aquilo, e ele vai, 30 anos depois, ele está lembrando que fulano disse um negócio, né? Então, a gente não pode estar na filosofia da vaca, ruminando o negativo o tempo todo. Tá? A gente pode sentir raiva, a gente pode sentir alegria, nós não somos feitos de barro, né? Porque a gente não pode ficar alimentando isso, porque a raiva, ela vai crescendo e ela se torna ódio, e ela se torna desejo de vingança, tá? São João Maria Vianney diz que o céu está fechado, as portas do céu estão fechadas para quem tem ódio. Depois, Paula, é uma tontice da nossa parte muito grande, é uma burrice da nossa parte muito grande, porque a gente reza o Pai Nosso. E no Pai Nosso a gente diz, Senhor, me perdoe só se eu perdoar o outro. Verdade. Então, cada Pai Nosso que eu rezo, eu me condeno. Ah.
Entendeu? A Entendi. cada Pai Nosso que eu rezo, eu estou pedindo para Deus, pelo amor de Deus, não me perdoe, porque eu não estou perdoando o outro. Sim. Veja. Então, a gente tem que trabalhar o sentimento. Às vezes, tem gente que precisa de ajuda psicológica para trabalhar essa memória afetiva, essa raiva, essa dificuldade. Vá trabalhar isso, então, tá? Psicologicamente falando, se for preciso de ajuda profissional. Mas a gente tem que aprender a ir perdoando as pessoas. Uhum. Não quer dizer que eu tenho que conviver com uma pessoa que está me fazendo mal, que me bate todo dia. Eu tenho que conviver com ela todo dia. Eu passo, ela me dá um soco. Aí amanhã eu tenho. Não, eu posso me afastar dessa pessoa. Uhum. Mas eu tenho que perdoar essa pessoa. Eu tenho que lembrar disso sem aquela dor da raiva o tempo todo. Então a gente precisa se trabalhar. E uma maneira de trabalhar é começar a rezar pelo irmão. Nossa. Ok? Mas veja, eu não tenho direito de manter uma raiva cultivada. Eu tenho direito de sentir raiva em algum momento, mas não posso cultivar isso e manter ela o tempo todo. Tá? Tá, joia. Obrigada, padre. De nada. O que mais? Eu sou Mais padre, alguém? boa noite. Eu, Diga, Sandra. Sandra, boa noite. Aqui Boa noite. normalmente as adorações não são silenciosas, são sempre acompanhadas normalmente de terço. E Sim. as adorações, não é? E em simultâneo as confissões. A minha questão é, Sim. se a pessoa entrou no confessionário, tem a sua penitência, sai e esquece de fazer a penitência porque entrou no ritmo do terço ou do que estava a acontecer do momento e só se lembrar quando chegar a casa ou mais tarde, ainda é válido? É válido, você pode cumprir isso. A gente pede que a pessoa cumpra o mais rápido possível. Porque, em geral, o padre dá uma penitência de rezar alguma coisa, tá? Sim. Então, se você saiu do confessionário e você saiu e foi rezar no momento de adoração, praticamente você cumpriu a penitência. Mas, se você não cumpriu ainda, você pode fazê-lo. Agora, não fique com escrúpulo dessas coisas. Cumpra a penitência. Se você não conseguiu cumprir na próxima confissão, você diz, padre, olha, o padre me deu uma penitência meio absurda ou meio difícil de eu fazer, sei lá, e eu não consegui, ou eu esqueci e não consegui cumprir essa penitência. O padre vai trocar a sua penitência por outra. Ok? E aí você cumpre. Ok? Porque também tem penitências que são pedagógicas. Ou seja, eu já mandei, por exemplo, a pessoa plantar uma árvore. No ano da misericórdia, eu mandava todo mundo plantar uma árvore. Eu dizia assim, você vai plantar uma árvore e você vai regar. Porque a hora que você tiver dúvida se Deus te perdoou, você olha para a árvore. Está ali, ó, o testemunho concreto e visível do seu perdão. Entendeu? Mas aí teve gente que chegou para mim e falou, padre, eu não consegui plantar árvore. Ah, não conseguiu? Não, não consegui. Então vamos trocar essas penitências e fazer outra coisa. Ok? Ok, tá certo. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Eu, padre. Eu quem? Graciele. Oi, Graciele. Padre, dei uma pesquisada aqui um pouco assim por cima, e eu fiquei com uma dúvida. O Diga. direito canônico, ele traz várias questões, né, sobre confissão, sobre essa questão do jejum que o senhor disse e tal. O direito canônico, ele é uma recomendação ou não cumprir configura um pecado? Se explica um pouco melhor para eu entender o que você está falando, o que você está querendo dizer. No direito canônico aqui está escrito, que eu dei uma pesquisada sobre essa questão da abstinência, né? Configurar pecado ou não. Está escrito que é obrigatório. Abstinência é obrigatória. Está escrito obrigatório, a abstinência de carne, né? E Sim. aí, conforme a orientação da Conferência dos Bispos local, né?
Ok, Aí a minha então a gente tem que dúvida... ver primeiro a Conferência dos Bispos da Inglaterra e do Brasil. Ok. Não, a minha Então vai lá. dúvida acabou... Isso, a minha dúvida acabou sendo um pouco geral, porque às vezes eu consulto bastante o direito canônico, né? A minha dúvida é se o direito canônico ele vai entrar nessa questão de só recomendação ou ele entra na questão de mandamento. Não sei se é mandamento que eu poderia falar. Vamos lá. O direito canônico ele é impositivo, ele é direito, tá? Não, se você não cumprir com o direito canônico, você tem uma pena. Ok? Então, isso para padres e para leigos. Mas, muitas vezes, o direito canônico, ele simplesmente, ele não é que ele determina, ele orienta. Nem tudo do direito canônico tem pena, ok? Então, por exemplo, a abstinência. A abstinência pode ser feita até pelos doentes. Eu posso me abster de carne. Você está no hospital, às vezes, você tem uma dieta sem carne, ou sem carboidrato, ou sem isso, ou sem aquilo. Dependendo da sua doença que você está tratando, né? Ou com mais isso, ou com mais e menos aquilo. Tá? Então, a abstinência é uma possibilidade. Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte: não seja a única penitência que você faz. Ok? Porque muita gente reduz a penitência a não comer carne. Mas veja, Graciele, eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que não comem carne na Sexta-feira Santa, mas fazem uma bacalhoada. Qual o preço do bacalhau? Então o cara não come carne, mas come um bacalhau muito caro, por sinal, quando ele podia comer alguma coisa mais simples e dar esse alimento para os pobres, ou dar esse dinheiro para os pobres. Entende? Então, o cara não come carne, mas ele se empanturra de bacalhau. Percebe? Para onde que eu Então, sim, para onde entendi. que eu entro? Isso vale para toda sexta-feira do ano também, exceto aqueles de solenidade, né, de festa. Sim. Porque daí não adianta não comer carne na sexta-feira se empanturra, né, se empanturra de várias outras coisas, de camarão, de coisas Chocolate, qualquer coisa assim. chocolate, né? Se satisfaz esse prazer, né? Porque daí não vira penitência. Sim, aí não vira penitência. Entendeu? E eu acho que a gente precisa levar em consideração que a caridade é a melhor das penitências. Então, por exemplo, eu esvaziar, muitas vezes, a minha casa de muita tranqueira que eu tenho, porque nós temos muita tranqueira, né? E dar isso para os pobres, e partilhar isso com... Isso também é uma boa penitência. Se desapegar. Né? É o complemento, porque me corrija se eu estiver errada. Não adianta eu só me abster da carne. Eu preciso pegar aquilo que eu gastaria com a carne e doar. É isso, Sim. não é? Sim. Além das sextas-feiras santas, né? Todas as sextas-feiras do ano. Essa é a dinâmica, né? Sabe o que o Papa Francisco recomendou para nós, padres? Ele dava, cada 2 anos, a gente tinha um treinamento com ele, ele recomendava algumas coisas. Ele disse assim para nós: façam Sexta-feira da Misericórdia e vejam como é que vocês, como missionários da misericórdia, têm que proclamar a misericórdia de Deus nas sextas-feiras. Essa é a maior penitência para vocês. Teve padre que foi atender confissão, teve padre que foi atender hospital, teve padre que foi atender drogado, teve... Sexta-feira da misericórdia. Então, misericórdia na sexta-feira. Boa penitência para se fazer, no nosso caso. Tá? Maurílio, diga. Oi, padre, tudo bem? Eu gostaria de saber se tem algum pecado que não tem perdão. Tem um. Um único que Jesus disse.
Chama-se pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo, Aurélio? O pecado contra o Espírito Santo é o pecado daquela pessoa que acha que não precisa ser perdoada. Então, Deus não vai perdoá-lo, porque Deus não arromba a porta no pontapé. Tá? Jesus acusou os fariseus de pecarem contra o Espírito Santo quando ele fez um exorcismo e eles disseram, é pelo poder do demônio que você expulsa os demônios. Ou seja, nem Jesus fazendo bem na frente deles, eles não atribuem o bem àquela ação. Então, aquela pessoa que está fechada no mal e que não quer de jeito nenhum se abrir para Deus. Isso chama-se pecado contra o Espírito Santo. No caso, não quer dar espaço, vira as costas. É a pessoa que vira as costas de qualquer jeito. Ela morre empedernida no pecado, ela vive empedernida no pecado, ela vira uma rocha. E uma rocha, você pode colocar numa piscina, deixar lá 30 anos naquela piscina, quando você tirar, depois de 30 anos, você cortar aquela rocha, ela vai estar seca por dentro. Tá? Esse pecado existe. Chama-se pecado contra o Espírito Santo. Não é fácil de acontecer, mas ele existe. E ele pode existir, inclusive, para pessoas piedosas. Pessoas que se acham muito piedosas a ponto de não precisar mais de Deus. Eu resolvo os meus problemas. Sim. Obrigado pela explicação. De nada. Quem que levantou a mão? Eu, padre. Diga. É um exemplo, Assunção de Nossa Senhora, né? Tá. As datas solenes aqui na Mas Inglaterra. nós estamos saindo de pecado, hein? Oi? Nossa Senhora cometeu algum pecado quando subiu ao céu, não? Não, eu quero dizer, aqui na Inglaterra, datas solenes. Aqui na Inglaterra, eles fazem as missas na data correta durante a semana, né? Tá. Já no Brasil, eles passam para o domingo. Sim. A intenção é que todo mundo participe. Isso. Uhum. Como nós vivemos aqui na Inglaterra, o correto é ir durante a semana? Eu me confesso se eu não fui durante a semana? Olha, existem alguns dias de preceito, que a gente chama, né? Eu agora não vou lembrar dos dias de preceito todos aqui na Inglaterra de cabeça. Mas 1º de janeiro é dia de preceito, todos os domingos do ano é dia de preceito, Sexta-feira Santa e Sábado Santo são dias de preceito, quinta, sexta e sábado, chamado Tríduo Pascal, né? Eu não sei se a Assunção de Nossa Senhora é dia de preceito, eu preciso ver. Eu não sei, a nossa irmãzinha que consulta o direito canônico aí, que estava falando, dá uma consultada para mim, por favor. Né? Eu sei que nos dias de preceito daquele país, a gente deve ir na missa. Né? Agora, se você não foi na missa por uma situação justa, não é pecado. Se você não foi na missa simplesmente por preguiça, aí sim. Uma situação justa, você está cuidando de uma pessoa doente. Pode ser Natal, Páscoa, qualquer coisa assim, você não consegue ir. Né? Bom, você está cuidando de Jesus. Você não foi na missa com Jesus para cuidar de Jesus que está acamado. Tá? Mas eu não sei dizer a lista cada país tem uma lista de dias, sim. Tá? Agora, eu não sei dizer para você quais são os dias aqui na Inglaterra, desculpe dizer. Eu tenho aqui, eu posso mandar para vocês, tá bom? Eu consultei no chat GPT aqui, tem algumas datas também. Mas o chat GPT... não é desconfie dele, né? viu? Não é desconfie dele. pra... Tem hora que ele alucina, desculpa, mas o chat GPT
é uma inteligência artificial, mas de vez em quando acaba sendo uma burrice artificial também. Desculpa, mas tem hora que ele alucina. Ainda não está bem regulado essas coisas. Desculpe. Você que trabalha com informática, me desculpe. Né? Tá, joia. A gente vai precisar encerrar, tá? Já são 9h04. Anderson, você se importa se de repente você fazer a pergunta para o padre pessoalmente aí na nossa missa? Sem problema, sem problema. Tá bom? Só queria fazer um aviso para todos, né? Que na semana que vem, quarta-feira, dia 17, no mesmo horário, às 19h30, vamos ter a formação da Liturgia da Igreja, parte 1. E na quinta-feira, dia 18, Liturgia da Igreja, parte 2. Tá? Tudo 19h30. E a Sara vai estar enviando para todos os links e vai estar divulgando nas redes sociais. Tá. Posso dar uma bênção para acabar? Opa! Oh, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, desça sobre todos vós e permaneça hoje e sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ricardo, acabando aqui, eu te mando Quero bater as a fotos. foto, não? Abrir todo mundo na tela e botar uma foto. Vamos abrir todo mundo para poder tirar foto. Boa, Thiago. Ah, tem foto? Como que tira foto? Eu faço um print screen aqui da tela. Se todo mundo puder abrir. Liga as câmeras, todo mundo. Abra a câmera, então. Cadê o padre? Vamos lá, mais alguém ainda está faltando, hein? Mas como pega todo mundo? Acho que alguém abriu a câmera. Pega, quem abrir as câmeras, pega. Tem que abrir para poder pegar. Tem que ficar parado ou não? Aí foi. Foi, beleza. Ué, mas não pega dessa vez. Obrigado, padre. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, padre. Deus abençoe. Obrigado, Amanhã no grupo de oração, então, né? Bye, bye. Boa noite. Até amanhã, se Deus Até amanhã. quiser. Tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, família. Boa noite a todos. Boa noite, tchau. Tchau, tia Thaís. Tchau. Tchau. Tia Thaís. Tá linda. Tchau. Fala. Meu amor. Ixi, vai sair na gravação, hein?